Existe uma regra nos meus almoços de família. Ninguém muda de opinião. No máximo, a gente muda de bebida. Eu mesma desenvolvi uma estratégia de sobrevivência. Eu tomo um shot a cada vez que alguém diz imperativos. Família é o mais importante. Segurança em primeiro lugar. Armas nucleares vão destruir a humanidade. Na faculdade de Direito, me disseram que seria possível encontrar consenso político através de argumentos racionais. Bem, eu não sei sobre os seus almoços de família, mas eu posso te dizer que nos meus a razão nem sempre é muito bem-vinda. Não adianta pedir dados ou fontes. Todos estão absolutamente convencidos de que apenas a sua verdade importa, que o seu lado é o certo e que o outro é o inimigo. A polarização dos almoços em família parece existir não por excesso de conflitos, mas por um excesso de monólogos. Eu acabo de ouvir novamente meu tio proclamar que as armas nucleares vão destruir a humanidade. Esses imperativos podem parecer objetivos, mas eu suspeito que cada pessoa nessa mesa esteja ouvindo coisas diferentes. Quase sempre, partimos da premissa que o outro habita um mundo irracional, não inteligível, que ele apenas está errado porque não pensou a respeito. E raramente paramos para ouvir a sua visão de mundo, a sua cosmologia. Um diplomata provavelmente diria que as armas nucleares vão sim destruir a humanidade, porque irão provocar um enorme número de mortes por segundo. Já alguém da tribo Yamanãs talvez diga que não, porque a natureza irá continuar existindo depois da explosão. Ou talvez um médico sem fronteiras falasse que a humanidade já está se destruindo, que ela não precisa muito de ajuda e ela provavelmente vai morrer de fome. Raymond Panikkar possui uma frase famosa: parti cristão, me descobri hindu, retornei budista, sem jamais ter deixado de ser cristão. Ele foi um teólogo, filho de hindu-indiano e mãe catalã católica. E, ainda que eu não tenha várias fontes para apoiar essa ideia, eu poderia apostar que seus almoços familiares eram tudo menos monótonos. Ele nos diz que debates não devem se preocupar em encontrar consenso, que não é sobre quem está certo ou qual é a verdade. A pergunta correta é: em que mundo essa crença faz sentido? Ou seja, ao invés de gritar com o nosso primo, deveríamos perguntar: o que a democracia significa para você? E a pior parte é que a gente deveria estar disposto a ouvir a resposta. Porque quase nunca a política realiza os valores que ela diz defender. Panikkar diria que vocês dois talvez descobrissem que possuem diferentes horizontes ontológicos, que a palavra ameaça ou humanidade são conceitos ligeiramente diferentes porque vocês vêm de contextos distintos. Você viaja ao mundo e é ateia e solteira. Seu primo nunca deixou sua cidade natal. Ele é cristão e tem 3 filhos. O sentido atribuído à palavra ameaça é diferente para vocês. Talvez você descubra nessa conversa que suas certezas também são situadas, que elas também têm pontos cegos, que seu primo até parece ter alguns bons argumentos. Ainda que eu compartilhe desse hábito, nenhum de nós deveria ter o direito de presumir que já compreendeu a outra pessoa. É necessário abandonar a ideia de que você está com a verdade para poder ter diálogos transformadores. Bem, a essa altura, Panikkar parece ter resolvido nossos almoços de família. Basta ouvir melhor, perguntar mais, julgar menos. Só que, e se o problema não for só a falta de escuta? E se existirem situações em que o outro nem sequer te reconhece como alguém que merece ser ouvido? Eu tenho parentes que debatem por horas sobre política, mas se eu resolvo me intrometer, eles mudam de assunto na hora. Talvez seja por isso que tantos debates políticos parecem impossíveis. Não porque cada lado possui uma cosmologia diferente, mas porque cada lado designou seus oponentes, enxerga alguns como uma ameaça e simplesmente opta por não ouvi-los. E foi tentando entender como isso aconteceu que eu voltei a tempos coloniais. Literalmente. Como você estudou no primário, o colonialismo foi um laboratório onde as potências europeias desenvolveram formas de governo baseadas na segregação. Nas colônias, o colonizador
não via a população local como cidadã, com os mesmos direitos. Via-os como pessoas cuja vida possuía um estatuto moral e jurídico distinto. Na prática, isso significa que o Estado fez nas colônias coisas que jamais faria contra sua própria população: ocupar, impor, matar, escravizar. Povos sul-americanos originários, por exemplo, eram tidos como pessoas sem alma e que, portanto, poderiam ser escravizadas. Essas medidas eram tidas como justificáveis porque eles já haviam sido previamente classificados em uma categoria diferente. Não eram humanos, eram colonizados, eram bárbaros. Percebe que a violência não vem primeiro? Que primeiro vem a classificação? Só depois a violência se torna aceitável? Essa classificação tampouco demanda algum tipo de comportamento. Você não precisa ter feito algo moralmente condenável para ser classificado como o outro. Basta você ter nascido em um determinado território, ter uma determinada cor ou ter um determinado sexo. Para Mbembe, o poder da política não consiste apenas em criar leis. O verdadeiro poder está em decidir quem merece proteção e quem pode ser abandonado, quem terá direitos e quem sofrerá violência, quem merece ter Estado e quem ficará à mercê da anarquia, da morte. Ele chama isso de necropolítica. Essa violência só é aceitável porque essas vidas já não são percebidas como humanas. Antes de alguém ser morto fisicamente, ele é excluído moralmente. E essa gramática de segurança não fica restrita às instituições. Aos poucos, ela também contamina a forma como percebemos outras pessoas. Por exemplo, voltando ao almoço de família. Em que momento o seu primo deixou de ser seu primo e passou a ser classificado como o outro? Deixou de ser aquele cara que te ajuda quando o seu carro quebra e passou a ser um mero eleitor. Eu não lembro de conscientemente fazer isso, apenas aconteceu. Em algum momento, a identidade política do meu primo se sobressaiu à do amigo, do vizinho e do pai. Em algum momento, eu passei a julgar o seu caráter pelo seu voto. Voltando a Mbembe, isso ocorre porque a política contemporânea deslocou seu objetivo. Antes, os estados justificavam sua existência prometendo liberdade, prosperidade e igualdade. Hoje, sua principal promessa é segurança. Mas se governos existem apenas para fornecer segurança, eles sempre irão depender da existência de um perigo, do medo. E quando essa lógica de nós contra eles invade a vida privada, a busca por debates é naturalmente infrutífera. Cada disputa é uma luta pela existência. É como organizar um churrasco. Os primeiros 5 minutos são sobre picanha. Os 40 seguintes, sobre quem vai pagar a conta. E você é vegetariana. O problema não é apenas discordar. É deixar de reconhecer como pessoa alguém com quem ainda compartilhamos o mesmo mundo. É defender uma política que transforma o almoço de domingo em um campo de batalha. E o nosso próprio primo em um inimigo que precisa ser neutralizado. Justamente por isso, a política da inimizade é tão poderosa. Ela não exige de nós um ódio à humanidade. Ela exige de nós apenas um filtro classificador. Antes de qualquer ato ou fala do outro, vêm suas categorias: vagabundo, maconheiro, terrorista, fascista, socialista, machista, feminista, palhaço. Mas eu fiz uma pergunta ao meu primo naquele almoço, que finalmente abriu um diálogo. E se todas as armas nucleares desaparecessem amanhã, do que teríamos medo? Se a ameaça deixa de existir, por que teríamos política? Será que encontraríamos outro inimigo? Outra ameaça? Outra categoria? Eu nunca consegui convencer meu primo de nada naquele almoço. E esse nem era meu objetivo. Quando meu primo deixar de ser o bolsonarista, quando eu deixar de ser a petista, e quando voltarmos a ser apenas uma família, talvez aí o debate finalmente possa começar.